esse tema, eu resisto a falar sobre esse tema já há muito tempo. Não é um tema fácil, mesmo porque, de todas as pesquisas que fazemos, de todas as conclusões que chegamos, todas elas, algumas são baseadas em documentários, algumas são baseadas em documentos físicos que nós podemos provar facilmente. Outros não. Outros são hipóteses. E vocês podem fazer as mesmas pesquisas que eu fiz, os links que eu fiz, e vocês vão ter a noção do que eu estou dizendo. Não é fácil você encontrar documentação sobre o governo oculto e o controle da mente humana, porque também não é interessante, correto? Se tiver realmente um governo que está oculto no planeta Terra, ele não tem interesse nenhum em deixar de ser oculto. Por isso, então, nós temos algumas dificuldades, às vezes, de encontrar documentos que possam comprovar o que nós estamos, a teoria, né, que nós estamos levantando. Então, entendam que algumas coisas são hipóteses aqui, para que vocês possam fazer os seus próprios estudos e tirar suas próprias conclusões. O governo oculto, eu já ouço falar há um bom tempo, mas, quando ele ficou muito firme para mim, foi com o Dr. Norberto Kepp, que, para mim, é um grande mestre e que eu respeito muito. E ele falou muito sobre as forças que dominavam o planeta Terra e que nós não tínhamos conhecimento, que não eram órgãos públicos, nem governamentais, nenhuma instituição que nós podemos culpar ou, então, apontar o dedo e questionar o que ela está fazendo ou deixando de fazer. E ele apontou muitas coisas que eu não me esqueço, que são muito importantes. Então, eu vou passar, como o assunto é muito vasto, e eu vou abordar todas as áreas que nós vivemos na nossa vida, tanto a pessoal, quanto a área governamental, quanto social, econômico, o regime, né, financeiro em que nós vivemos. Então, é um tema bastante vasto. Então, muita coisa eu não vou conseguir abrir com detalhes, porque não temos tempo. Isso aqui daria dias e dias de conversa. Então, eu vou abordar, basicamente, os pontos em que vocês podem até anotar ou pegar essa palestra e levar para estudo e pesquisa, e depois abrir o leque desses temas que eu vou estar abordando. Ok? Será que, sabendo que temos um governo oculto e que ele tem exerce um poder muito grande sobre a mente humana, que é o interessante para eles hoje, será que nós temos saída? Eu acho que aqui não existe dúvidas de que algo governa o planeta e que não foi eleito por nós. Alguém tem essa dúvida? Eu estou partindo dessa premissa. Próxima. Qual é o panorama do mundo de hoje? Rapidamente. Próxima. Nós vemos, só no Brasil, uma corrupção absurda. E não é só no nível do governo. Nós vemos em todos os níveis e escalões, começando por nós. Corrupção em todos os sentidos, dilapidando a pátria, que é um dos crimes piores que pode existir, dilapidando o povo. Próxima. Nós temos aqui o que nós já conhecemos, um panorama muito esquisito para um mundo que é tão abundante. Próxima. Então, aqui nós temos a próxima, a Torre Gêmeas, que nós sabemos que nós temos um tipo de... São eventos que acontecem que a gente não faz ideia de onde vem e por que vem. É mistério, não é? Para nós. Esse é só um dos exemplos, porque foi um dos maiores, mas nós temos um monte desses ocorrendo todos os dias no mundo inteiro. Próxima. Mais uma. Desastres naturais. Próxima. Bomba atômica. Próxima.
crianças e seres humanos vivendo em total miséria. Esse aqui é um panorama do mundo. Mas não é estranho? Não soa estranho para vocês? Próxima. Animais crucificados, judiados. Isso também parece estranho. Próxima. Nós vivemos extremamente ocupados. No nosso dia a dia, a gente não tem tempo para respirar. Alguém aqui tem qualidade de vida com tempo para sentar, para tomar um café, para conversar? Nós temos qualidade de vida com um lazer, ter uma mente tranquila? Isso aqui é o papel que a gente vive, que a maior parte de nós vive, atolados em centenas de pendências que não têm fim. Isso é natural? Isso é normal? Ou parece alguma coisa planejada? Próxima. Nós, Casa do Consolador, e todas as pessoas que querem atuar diante desse cenário de miséria no mundo, nós estamos correndo o tempo todo. Aqui na casa, a gente corre o tempo todo para socorrer ou um animal, ou alguém que está desesperado, seja emocional, seja financeiramente. E nós temos que correr para tirar a dor, para tirar o sufoco das pessoas. Será que isso seria necessário? Próxima. Nós não percebemos nenhum interesse real dos governantes ou das organizações para exterminar com a fome, com a diferença social, melhorar a educação, ter saúde, cultura. Alguém percebe o governo com real interesse em resolver alguma coisa? Dilma está com interesse real em resolver problemas seríssimos, gastando milhões e milhões, chegando à casa dos bilhões nos investimentos com a Copa do Mundo, e muita gente morrendo de fome? Eles estão preocupados com alguma coisa? Próxima. Então, por que será? Não parece que eles estão nos distraindo? Ou nos ocupando? Não só com os nossos problemas, mas com os problemas do mundo inteiro? Parece que eles ocupam a nossa mente diariamente, enchendo de burocracia, de coisas para a gente resolver, ficar pendurada no telefone 1 hora para resolver uma simples conta. Não parece estranho tudo isso? Próxima. Em contrapartida, vendo um cenário difícil, nós temos profecias muito importantes que estão para serem cumpridas. Não vou falar das profecias antigas, e nós temos muitas. Nós temos aí a profecia de Daniel, falando do 5º reino. Nós temos profecias dos maias, falando já, que entramos num processo novo em 2012. Nós temos muitas profecias, mas eu vou falar dessas. Próxima. Divaldo Pereira Franco, em 95, disse que, em 2025, cerca de 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão à Terra. Divaldo Pereira Franco é uma das pessoas mais confiáveis dentro da doutrina espírita, que eu respeito muito e que eu acredito, e ele traz mensagens muito importantes sobre uma nova Terra. E a espiritualidade não está cega a tudo isso que está acontecendo. A Mônica já deu uma introdução sobre isso. Não somos ainda confederados, mas não somos abandonados. E isso é muito importante. O plano espiritual está prevendo que precisaremos de muita força para as próximas décadas. Chico Xavier, em entrevista a Geraldine Lemos, fala da moratória dada por Jesus ao planeta Terra até 2019. Vocês já leram sobre isso? Então, todos sabem que Jesus, então, em 69, deu essa moratória de 50 anos para que o mundo, seu mundo, não entrasse
num processo de degeneração muito rápido, e a Terceira Guerra Mundial seria esse grande código que diria que nós realmente estamos péssimos, né, dentro da nossa evolução. Dando a moratória até 2019, ele diz que alcançaremos a paz se ficarmos longe da Terceira Guerra Mundial. Isso é uma coisa muito importante para observarmos. Nós estamos vendo que nós estamos próximos de uma terceira guerra. Próxima. No livro Plantão de Respostas, volume 2, de Chico Xavier, Emmanuel diz que, em 2057, estaremos no mundo de regeneração, saindo do mundo de expiação e provas, o que significa que estaremos alavancando a nossa evolução e consciência. Quando Chico falou isso, ele já estava consciente que é um período de transição, mas, para que esse mundo de regeneração ocorra, quem é que vai montar toda a sua estrutura e seu chão? Respondam. Exato. Vocês acham que nasceram neste momento planetário à toa? Porque caiu de paraquedas? Na verdade, nós estamos aqui porque nós somos a base da nova humanidade. Nós vamos preparar filhos e netos para que eles consigam chegar em 2057 exercendo um poder muito mais evoluído do que nós hoje vivemos. Mas, para isso, nós temos que crescer. Para isso, nós temos que ter estrutura para ser esse chão que vai receber a nova raça. Para isso, nós temos que aprender a ser líderes, multiplicadores de ideias novas, de ideias muito mais avançadas, de consciência. Por isso que todo mundo fala que não temos muito mais tempo. Hoje o nosso tempo é reduzidíssimo. Nós temos que aprender rapidamente os nossos processos, levantar mesmo o nosso nível de autoconhecimento e de consciência para que a gente consiga exercer o papel de líder. Nós viemos para isso. Quem está aqui tem essa condição, senão não estaria procurando essa informação. Vocês vieram aqui só a passeio, para se divertir. Não é. Está todo mundo preocupado. O caminho que nós vamos criar. No livro Momentos de Harmonia, de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, fantástica Joana de Ângeles, fala que espíritos nobres e fraternos e de grande qualidade moral estão voltando à Terra. Ele fala, o próprio Divaldo, então, desse monte de espíritos, e Joana de Ângeles está dizendo que é isso mesmo. Eles estão voltando. E nós precisamos abraçar essas crianças, como a Mônica falou, cristais e azuis. Nós somos mais índigos, porque a gente ainda está desbravando o mundo, mas precisamos trazer amor para essas crianças, para que elas não se desvirtuem para aquilo que eu vou mostrar para vocês. Próxima. Eles querem, então, destruir a base da nova humanidade. Eles querem destruir eu, você, 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 você. Cada um de nós, principalmente as crianças. Próximo. Mas como estão nos impedindo de construir este mundo novo? Quais são as armas que eles se utilizam? Quais as estratégias? Muitas delas vocês já conhecem, mas nós vamos aqui tentar abraçar a maior parte delas para que vocês esparramem essa notícia. Fiquem atentos, criem ferramentas para se defender. Próxima. Mais uma. Hoje a guerra, extremamente estratégica, é pela mente. Quando tem guerras de armas, é porque eles querem ganhar dinheiro. É óbvio. Mas a guerra hoje sofisticada, cheia de estratégias, é a guerra pela mente. Ele quer a nossa mente. Eles, o governo oculto e todos esses que estão participando em conchavo com o governo oculto, têm interesse em que nós achatemos
a nossa condição mental de pensar, de sentir e de ter consciência. Então, entendam que esse é o grande objetivo deles. Próxima. Lavagem cerebral. Quando estudamos lavagem cerebral, e eu estudei muito sobre estratégias de guerra, com o que é feito com os soldados, estudando muito sobre a lavagem cerebral que os coreanos fizeram, e é lógico, todos foram instruídos, né, pela União Soviética, pela China, porque esses são os reis da tortura e da lavagem cerebral. Você acaba vendo que ele destrói todo um código dentro das pessoas. Ele destrói o código que está no subconsciente. Ele destrói a identidade da pessoa. Ouçam o que eu estou dizendo. Ele destrói a identidade, destrói valores para colocar novos e invertidos, errados. É isso que eles estão fazendo conosco. Mas é lógico que não na base da tortura, igual os soldados são feitos. De uma forma muito mais sutil. Vamos lá, próxima. Estimulem a gula. A indústria de alimentos estimula a gula hoje em dia para que a farmácia, a indústria farmacêutica, ganhe muito mais. Então, o nível de obesidade da raça humana aumentou, né? Foi para a estratosfera, coisa que não tínhamos isso há 50 anos atrás. O que mais que eles fazem? Vamos lá. Literatura e moral. O nível da literatura caiu absurdamente. Então, quem vê os seus tons de cinza, os 50 tons de cinza, não é? Começa a ver como é que isso faz sucesso entre as pessoas. É lógico que a gente lê aquilo que nos interessa, aquilo que tem a ver, né, dentro de nós, o que está comandando. Então, tudo está sendo ligado à luxúria, a sexo, à busca de fortes emoções e aos vícios, é claro, bebida, drogas, correr riscos, muita adrenalina, que costuma ter os jovens, né? O vício da adrenalina. E eles buscam, então, emoções rápidas e muito pico, ao contrário de um monge budista. Por que será? Próxima. Vaidade. Incentivando a vaidade, a indústria de cosméticos e da moda vende muito mais. Então, as pessoas aprendem a comprar uma marca porque aquilo faz parte da identidade dela, porque aquilo a diferencia de toda a ralé, de todos os outros. Nós precisamos disso. É muito bom vestir uma roupa bem cortada, bem costurada, mas nós estamos comprando não uma calça jeans de R$1.000, falando baixo, né, um valor pobre ainda, mas nós estamos comprando o nome dessa calça que nos dá a sensação de sermos mais. Então, enganam quando dizem que o nosso ego é quem tem que comandar. Próxima. Falsa ideia de liberdade. Hoje, todo mundo acha que pode tudo. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Não é assim? Inversão de valores. Hoje, nós vemos muita juventude não respeitando nada nem ninguém. Eles podem tudo, mas não devem nada. E isso é muito sério, porque eles estão sendo acostumados a isso por nós. Nós não temos discernimento suficiente para orientá-los. Próxima. Então, a guerra pela mente hoje, ela quer diminuir o nosso senso crítico. Hoje, quem tem senso crítico é chamado de chato. Não é assim? Então, uma pessoa de senso... né? Eu lembro que a Raíssa tinha 3 anos dançando Del Chan. Eu quase morri quando eu vi, porque a tia falou que eu era uma chata. Né? Então, percebam que a pessoa perde noção
Não tem mais senso crítico o que exatamente aquilo está significando. Dirigindo e achatando nossas mentes, deteriorando o meio cultural e artístico. Hoje, a maior fábrica é a de entretenimento, é a da diversão, é o que mais dá dinheiro e que cresce no planeta, fora o turismo. E essa deteriorização, levantando e erguendo ídolos dentro da música, que são simplesmente, não sei, não vou falar, mas que realmente não trazem nada para a cultura e para a grande missão que a arte tem dentro do planeta. Então, são levianos e estão fazendo isso de propósito, colocando letras rasas. Meu bem, vem para cá, quero não sei o quê, você é minha, você não sei o quê, faz isso aqui, faz isso aqui. Ou seja, estão reduzindo a música a 10 palavras, quando muito, porque é lá, 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 re, 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 re. Como que é a música agora? Leco, 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 leco. Né? Quer dizer, isso é muito rico. O vocabulário fica extremamente pobre, nós estamos falando em mantras, em significados importantes da língua. Nós estamos falando de hemisfério direito, quando nós trabalhamos com músicas com metáforas. Uma música metafórica extremamente rica elabora o hemisfério direito, que é justamente o da criatividade, é o da imaginação, é o do espiritual, é da intuição. Eles não querem. Então, eles vão fazer só o hemisfério esquerdo, detectar 5 palavras e ter a lógica de falar leco, 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 lé. Muito complexo. Então, eles estão fazendo com que a mente da juventude fique extremamente achatada, sem condições. Exterminar com a espiritualidade em nós. Então, hoje, quem está virando Deus é a ciência. Só se for a ciência comprovando é que eu acredito. E o nosso Deus virou a ciência nesses últimos séculos. E a espiritualidade começa a se misturar com umas coisas confusas e não muito bem definidas, também levantando o ego das pessoas e nos distanciando cada vez mais de nós mesmos, que é o verdadeiro sentido de religação. A gente com a gente e a gente com Deus, com a força criadora. Eles estão incentivando os chakras baixos, do estômago para baixo. Todos os nossos chakras, emocional, sexual, eles estão incentivando tudo aquilo que nos achata a terceira dimensão. Mas nós não somos só de terceira dimensão. Nós estamos com um pé lá, um pé cá. Não é? Ou vocês rasgam o coração e encontram o amor. Isso está num nível muito mais sutil dos nossos chakras. E hoje a Nuzi, senhor do assunto, vai falar a respeito. Incentivando o prazer ao invés da satisfação. E são 2 áreas do cérebro completamente diferentes. Hoje a neurociência descobriu. Então, eu posso sentir prazer, que é ligado às coisas momentâneas de sexo, sede, fome, não é? Poder, contra a satisfação, que é o equilíbrio, o bom senso, a plenitude da felicidade. Eles não incentivam a satisfação, mas as coisas rápidas emocionais, destruindo a infância com jogos que passam valores invertidos. Mata, que não tem problema. Morre, que você pega a vida emprestada do seu amigo. Vocês acham que isso não tem influência dentro da psique humana? É uma simples brincadeira? Ou isso está invertendo valores? Não tem problema você matar, pode matar, tem que sangrar muito, não é? Vocês acham que isso não está interferindo na índole, no valor? Pode ser que ele não vire um assassino, mas ele com certeza não vai ligar nem um pouco se ele olhar para alguém morrendo. Exatamente. Então, menor capacidade de leitura e compreensão de texto. Tem uma professora nos Estados Unidos que falou esses dias, eu
sempre dei os mesmos livros para os meus alunos lerem. Ela falou há pouco tempo isso. De 5 anos para cá, os alunos, mesmo os mais seletos da escola, me dizem que o livro está difícil de entender. E ela dá aula há 20 anos. Isso significa o quê? Um achatamento mental. Significa que eles não conseguem mais interpretar textos, lado direito do cérebro, dar a sua interpretação às coisas. Eles estão simplesmente lendo com vocabulário pobre e sem condições de ser um pouco mais elaborado. Rapidez em satisfazer desejos, sem freios, eu já falei. E tem uma pesquisa de um biólogo, que eu não vou me lembrar o nome, é um biólogo francês fantástico, que falou: meninas como objetos sexuais. Hoje, o machismo impera. Não sei se vocês notaram, mas os únicos, praticamente, que aparecem nus numa revista são mulheres. E as mulheres se prestam a isso, achando que é bonito. O culto ao corpo e à sensualidade, que é bonito? É. Mas o que é que estamos, como mulheres, incentivando com isso? Querendo sempre ser perfeitas fisicamente, sensuais ao extremo? Onde a mulher pensa que vai chegar com isso? E é o mundo do homem que está fazendo isso, instigando, como se isso fosse importante, e as tolinhas acreditam? Meninas, 1 em cada 10 meninas brancas entram na puberdade precoce. 1 em cada 10 meninas brancas, ouçam isso, estão entrando na puberdade muito cedo. 1 em 4 meninas negras também. Eu estou dando estatísticas para vocês pensarem razões sobre isso. É um paradoxo, porque, hoje em dia, as mulheres estão ficando inférteis, com uma agilidade espantosa. Nunca teve tantas mulheres com dificuldade de engravidar como as que nasceram da década de 60 para cá. E é estranho, né? Infertilidade caindo e a puberdade precoce. Eles estão incentivando ou não o sexo? Destrambelhado. Nossa, mãe. Espermatozoide caiu a produção em 40% nos últimos 50 anos. Os homens também estão tendo dificuldades. Próxima. Então, o que eles fazem? Corromper a nossa estrutura mental, emocional e espiritual. Esse é o objetivo deles, corromperem a nossa mente. Como? Fazendo inversões de valores. É fácil você perguntar o que faz feliz. Hoje, um jovem, e muitos deles que eu pergunto, o que você quer para a sua vida, profissionalmente? Eu quero uma profissão que me dê muito dinheiro e que seja fácil de ganhar, de preferência. E nós? O que é que nós temos de valores hoje que podemos dizer que são valores reais? Destrói o valor da fidelidade e da lealdade. Hoje, os ficantes não têm mais fidelidade, eles não sabem o que é isso. E muito menos lealdade à sua família. Ai, obrigada, Mônica. E muito menos lealdade à família, lealdade aos amigos. Hoje se corrompem fácil. Nós somos os pais dessas crianças. Nós somos corrompidos, não são eles. Nós ensinamos e incentivamos ou não corrigimos. Destrói o valor da família. Por quê? Eles querem que sejamos sós. Hoje, os apartamentos de 40 metros quadrados são para uma pessoa. Muitos. Quase não se vende. Quer dizer, começou a crescer esse mercado de pessoas solitárias. A tendência hoje é, e eu ouço muito isso, clinicando. Eu não aguento, eu não quero viver com ninguém. É muito difícil. Então, está cada dia mais solidão na raça humana. Por quê? É fácil deduzir. Quando estamos sós, temos medo. Quando estamos sós,
estamos desamparados. Competitividade sem escrúpulos incentivam o egoísmo, egocêntrico, concorrência. Eu tenho que ser melhor, se não for, eu tenho que passar a perna em alguém para poder subir. Geram o medo em todas as áreas da vida. Familiar, emocional, financeira, você está sempre sob ameaças de não ter dinheiro para se sustentar. Não é assim? Se eu ficar doente, então, eu estou só. Com medo, corrompemos nossas frágeis crenças no amor e fraternidade. Gente, todo o mal que nós cometemos a alguém, no fundo, é por medo. Medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, de não ser respeitado, medo de não fazer parte, de não ser visto e nem reconhecido. Então, nós temos ainda... O amor ainda é uma coisa que nós acreditamos rasamente. Dá para ver no nível do amor que nós temos um pelo outro, extremamente condicional, como a Mônica falou. No entanto, se eu sofro o mínimo de ameaça, eu esqueço, a minha consciência vai para o pé, não é? E eu reajo com egoísmo. Então, as minhas crenças, elas são invertidas rapidamente. Não nos comprometemos com o outro, somos ficantes. E isso está em todas as idades, não só na galerinha nova. Né? Mas os quarentões, cinquentões, sessentões também. Não sentimos a dor do outro, desrespeitamos sem peso na consciência. Vocês podem ver, como hoje, só no trânsito, é um simples exemplo, como nós nos desrespeitamos. Pessoas que a gente nunca viu, com um ódio imenso. Por que mesmo? Somos corrompidos na ética, egocentrados, psicopatias narcisistas de não perceber o outro. Hoje, um estudioso da USP falou sobre uma nova síndrome da psicopatia narcisista que os jovens hoje muito têm. São extremamente egocentrados e tudo é para eles. Eles não têm dever nenhum. Filhos que ficam até 40, 50 anos morando com os pais, se separa e volta para a casa dos pais, larga os filhos lá e vai embora curtir a vida. O que é isso? Que responsabilidade nós estamos tendo perante a vida? Perante as pessoas. Somos sós. Próximo. E a eugenia? No livro A Guerra contra os Fracos, do famoso jornalista americano Edwin Black, ele fala sobre a eugenia, mais especificamente sobre Hitler, que foi o seu ponto, né, mais alto, falando da eugenia. Mas no século XIX, no final do século XIX, a eugenia já existia. E a eugenia é o quê? É você selecionar um tipo de um mapa genético mais adequado para que seja uma genética mais pura e mais bem construída. Lógico, nós temos dois tipos de eugenia, eugenia positiva e eugenia negativa. A negativa é tipo o que Hitler fez. Ele usou-se da eugenia, que é melhorar o mapa genético, o código genético, para ter menos doença e mais qualidade, né? Ser uma pessoa com mais proteções contra doenças ou contra anomalias físicas e mentais, principalmente. E ele se utilizou dessa ideia para criar uma raça pura, a raça ariana. Ele levou isso a cabo, mas isso, no comecinho do século XX, foi extremamente incentivado por uma grande instituição benemérita que faz muitos bens, segundo eles, uma fundação Rockefeller. Rockefeller foi, e é uma família, e esse Rockefeller, que eu vou falar um pouco mais para frente, ele incentivou e deu milhões de dólares para que a eugenia, então foi o governo dos Estados Unidos, que é o pioneiro na eugenia no mundo, castrando animais, fazendo a mesma coisa com mulheres,
inutilizando os úteros das mulheres, principalmente se elas tinham alguma deficiência ou doença hereditária, homens que têm vícios como o álcool, negros e pessoas que os Estados Unidos é o grande iniciador e incentivador da eugenia no mundo. E ele fazia tudo isso. E incentivou os cientistas da Alemanha, principalmente na Segunda Guerra Mundial, para fazer esses experimentos de eugenia da raça pura. Isso acontece hoje. Próxima. E nós temos a abdução, como nós vimos, e como nós já falamos no livro, sobre a manipulação genética de raças de outros planetas. Nós percebemos que, ainda desde a Segunda Guerra Mundial, está tendo um crescimento exorbitante da manipulação genética por parte dos extraterrestres. E isso, com todos os estudiosos do mundo, nós conseguimos levantar esses dados. Significa, então, que nós também estamos sofrendo um processo de eugenia que pode se tornar positivo, desde que bem aproveitado, como a Mônica falou, os híbridos já presentes e crianças que vão vir também com upgrade em seu DNA. A eugenia negativa, o que é ruim nela, é que ela manda matar toda a galera que não interessa para elas. Até a própria eutanásia foi incentivada por eles, para eles terem o direito de matar pessoas inválidas. Isso é a eugenia negativa. A positiva, de fazer intervenções em mim, que não sou ariana, em você, em você, em você, né? Quem não é loiro de olho azul provavelmente não escaparia nas mãos da eugenia. Até o próprio Hitler, na loucura dele, quando fizeram um questionário para saber se a pessoa ia sofrer eugenia nas câmaras de gás, enfim, em tudo que eles fizeram, Hitler falou: poxa, se minha mãe preenchesse esse questionário, 3/4 desse questionário já teria definido que minha mãe morreria na câmara de gás. O próprio Hitler falou isso. Então, olha a loucura que chega a eugenia. E nós temos uma eugenia positiva também, que pode vir a ajudar a raça humana nesse upgrade. A gente sabe que é num nível de consciência também, e não só físico em talentos. Tá? Próxima. O resultado de toda essa lavagem cerebral é uma pessoa corrompida. E pessoa corrompida em seus códigos é mais fácil de ser manipulada. Estamos sós e corrompidos. Próxima. Dentro da nossa casa mental, quando a gente pesquisa como eles interferem na nossa mente, nós vemos que nós temos aqui o superconsciente, né? Que é essa parte do nosso frontal, que é a aquisição mais nova da raça humana, que nós adquirimos e que nos diferencia de todos os outros animais. Temos o nosso consciente presente, que nós trabalhamos aqui com o sistema límbico, emocional, motor, onde nós agimos. E nós temos, então, o subconsciente, o nosso passado, as nossas memórias, os nossos valores, as nossas crenças. Aonde é que eles agem? Aqui. Desconstruindo os nossos valores. Por isso que nós não percebemos, porque é uma parte inconsciente. Não é clara, não é objetiva, então fica difícil da gente perceber que estamos corrompidos. Todas as outras nós temos consciência, relativamente, né? O consciente nós temos ainda um certo domínio, mas o inconsciente não. E é lá que eles atuam. Próxima. Então, a estrutura do pensamento. Então, nós temos lá as crenças. Pode ir passando mais 3 vezes. Que é a base que está lá no subconsciente. Raciocínio. Do raciocínio, nós conseguimos elaborar, através da lógica, os nossos pensamentos. De novo, dos nossos pensamentos, nós definimos o que vamos sentir. É mais ou menos, mais uma. A próxima é a ação. Então, nós temos esse caminho percorrendo para fazermos o que fazemos. Mas eles atuam bem aqui e na linha de raciocínio. O resto é consequência.
porque nós dependemos das crenças e das memórias para pensar, para decidir. Por isso, eles atuam aqui, onde não tem como você perceber e onde é muito difícil você mudar. Concordam? Próxima. A hipnose é utilizada justamente para fazer a leitura desse inconsciente. E é também a metodologia que eles se utilizam para entrar nas nossas crenças, no nosso inconsciente. Através da TV, isso é muito fácil. A hipnose é a coisa mais simples de ser feita. E eles fazem. Vocês não demoram nem 5 segundos para entrar em estado hipnótico vendo uma televisão. Próxima. Então, como ser imune a uma lavagem cerebral? Podemos ver autoconfiança. Pessoas que confiam mais em si são menos vulneráveis a uma lavagem. Pessoas que têm fé. Olha que estranho. A gente pensa que precisa ser um super-herói mental, né? Não é. Precisamos ter fé. Ops. Muito bem. O senso de identidade, saber quem eu sou, conhecer os meus pensamentos, saber como eu processo, é o autoconhecimento. Não autocorrupto. Eu falei em corrupção da mente. Quando não somos éticos, e ético significa verdade é verdade, mentira é mentira, não existe meio termo, honesto é honesto, não existe meio termo. Isso é não ser corrupto, é não ajoelhar e não ir para onde a onda bate mais forte, onde me interessa. Senso de família. Nessas experiências que fizeram lavagem cerebral com os soldados americanos na Coreia, eles perceberam que as pessoas que têm um senso de família muito forte, que têm a família como seu grande centro e seu grande eixo, elas não conseguem ser corrompidas nos seus códigos. E nós estamos ficando sós. Lembre-se disso. Pensar com rigor. Nós não temos rigor nos nossos pensamentos. Somos bem rasos na maneira de pensar. Por isso que eu sempre digo, procurem pensar sobre o que vocês estão pensando. Conheçam melhor a sua estrutura. Senso de realidade. Não perder o senso de realidade. E coesão da comunidade. Coesão da comunidade significa todos falarem a mesma língua. Quando existe uma coesão num povo, por exemplo, muito forte de suas raízes, eles dificilmente são corrompidos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós dizemos, nós somos o mundo, não é? O mundo está aqui. Nós não temos nenhum senso de coesão. Próxima. É muito mais fácil dividindo. Redes neurais. As redes neurais, próxima. Eles querem diminuir essas redes neurais fazendo tudo o que eu já falei para vocês. Redes neurais, elas são formadas, quanto mais inteligente é um ser, e eu digo inteligente não no sentido QI, mas no sentido muito mais amplo da palavra, quando dizemos de várias inteligências, nós temos redes muito amplas, muito complexas e gigantescas. É isso que são redes neurais para pessoas inteligentes. Pessoas muito rasas, muito lógicas, muito óbvias, muito superficiais, têm poucas redes neurais. Significa, vai ter um acesso à memória muito restrito. Quanto mais memórias, mais condições nós temos de resolver melhor as nossas vidas. Quanto menos pensamos, menos condições temos de resolvê-la de melhor forma. Então, eles diminuem como? Incentivando o ego, que eu já falei, cortam acesso ao frontal, aquela casa mental da consciência. Não ensinam a raciocinar com complexidade. Nós somos óbvios demais, não é assim? Você sabe que se alguém te xingar, o que você vai fazer? Você xinga logo em seguida. Nossa, que surpresa, né? Então, a gente não consegue surpreender ninguém, nós somos bem rasos. Não ensinam a raciocinar com complexidade, atuam na base de decisões, é o que eu falei, as crenças. E como ampliar, então, essas redes neurais? Próximo. Música. Música para alienar e achatar a mente. Eu já falei sobre isso. Mas o interessante desse dado é que, em 1939, Goebbels, que é o responsável pela propaganda nazista de Hitler, fez aprovar um decreto de mudar a afinação padrão.
Afinação padrão, 432 Hz. Para quem conhece sobre instrumentos, pode estudar a respeito. Nós podemos afinar os instrumentos em determinadas regiões, determinada afinação. Esse aqui era o padrão, como é de um violino Stradivarius, o melhor do mundo. E ele, Goebbels, passou para 440. Se olharmos as formas, como são as mandalas, que acontecem dependendo da vibração, eu já falei sobre isso. A mandala do 432 é super bonita e bem desenhada. A mandala do 440, indefinida. Goebbels, como era um grande gênio da propaganda da época da Segunda Guerra Mundial, ele sabia que, em 440, os instrumentos definidos nessa afinação, ele causaria na mente humana uma interferência de conflito e de caos. Estamos até hoje assim. Ele tinha um propósito: confundir as mentes humanas. E isso nós podemos ver no projeto HARP, que também é uma palestra que eu dei. Eu acho que eu não tenho aqui a gravação, mas posso disponibilizar, onde nós vemos sobre psicotrônica ondas que interferem, a arma psicotrônica que altera o humor e o comportamento humano. Quando eu mando determinadas, hoje os cientistas já sabem isso e estudaram para isso desde muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, que muita coisa mudou. Eles estudaram determinadas vibrações numa frequência exata pode causar depressão, ou euforia, ou pânico, ou o que você quiser. Então, imaginem como é devastador. Às vezes, você vai numa casa de som da molecada dançando e as músicas eletrônicas todas têm um ruído de fundo numa determinada frequência, interferindo nas ondas mentais. Retiram poesias, como eu falei, trocando palavras de baixo calão, retirando instrumentos, harmonia e diminuindo muito a melodia. E tudo isso que eu estou falando para vocês abrem redes neurais. Lembra que eu falei das redes neurais? Você quer ampliar suas redes neurais? Ouça músicas bem construídas. Todas as músicas têm o seu valor, todas. Mas aquelas que incentivam o cérebro a se desenvolver são as músicas eruditas, com certeza. Não tem ainda quem bata essa grande criação. Porque ela é muito mais complexa e bem construída harmonicamente, ou mesmo em sua melodia, ou mesmo em sua instrumentação. É um assunto para um dia inteiro também. E o 432, então, é o que eu comentei. Próxima. Muito bem. Quem está por trás disso? Pronto, próxima. Nova ordem mundial, que é ditada pelo governo oculto da Terra. Então, tem muitas pessoas com interesse em criar uma ordem única no planeta, que ultrapasse, que estão acima dos governos. E é lógico, existe uma intenção aparentemente positiva na nova ordem mundial, se ela não fosse o que fosse, se ela não fosse feita do jeito que é feita, para os interesses de quem está construindo essa nova ordem mundial. Planetas muito desenvolvidos, com certeza, não tem esse bando de gente comandando, esse monte de gente roubando. Eles têm um grupo de anciãos que trabalham, e essas pessoas mais velhas e sábias é que controlam, então, o desenvolvimento. Mas a bagunça que é aqui, qualquer um pode controlar, porque a nossa mente não será um problema para eles. Eles já estão comandando isso. Próxima. Vai lá. Controle financeiro mundial. Quem está com o dinheiro do mundo? Próxima. Próxima. James Getfelder, Stephanie Vitali e Stefano Battiston falou sobre uma coisa muito importante que se chama sistemas complexos. Então, eles começaram a estudar a rede acionária do mundo, as ações, quem as detém. Como é muito complexo o mundo acionário, não foi um estudo fácil, por isso que eles chamam de sistemas complexos. Eles fizeram um mapeamento, a próxima, fizeram um mapeamento, então,
de todas as pessoas que detêm ações no mundo, que são corporações, grandes corporações. E eles selecionaram as que são transnacionais, ou seja, aquelas que não se situam só num país, mas que se situam em vários países. E começaram, então, a fazer cruzamentos, entender, bom, mas está na mão de quem? Ah, esse daqui está na mão do Rockefeller. Mas, quando você começa a estudar, você vê que esse sistema é altamente complexo. A próxima. Vai lá. E você começa a perceber o seguinte. Nós temos pouquíssimas empresas que detêm todo o mundo financeiro. Próxima. Vulnerabilidade da economia mundial. Foi isso que eles descobriram. Por quê? 0,1% controlam 80% das corporações transnacionais. 737 acionistas no mundo. Estados Unidos e Reino Unido são as que detêm esse número, a maior parte. No núcleo, ou seja, eles fizeram um mapeamento das pessoas e das empresas que estavam umas ligadas às outras, como num sistema de rede, que eu mostrei no slide anterior. Então, não existe uma corporação só, eles são grandes grupos, grandes corporações, no mínimo 20. E o que isso causa? 146 acionistas no mundo detêm 40% do controle das transnacionais. 146. O número reduziu. Isso de milhões de acionistas no mundo inteiro. Porque eles vão chegando ao dono do dono do dono do dono do dono. 146. Próxima. Próxima. Max Weber falou sobre isso. Maior concentração de poder, maior probabilidade de impor sua vontade. E ideologia em oposição aos outros. Ah, eu quero que o céu seja amarelo. Não, mas o céu não pode ser amarelo, o céu é azul. Não, mas eu quero, minha filha gosta de amarelo. E isso é o que está acontecendo com esses 146 acionistas no mundo inteiro. Política, economia, a parte social é contaminada por interesses sociais. Pessoais. Próxima. A rede capitalista reinante no mundo leva em conta os controles indiretos de propriedade. Foi o que eles viram. Quem é que tem a propriedade real? Eles vão ver que esses são os que controlam realmente a economia do mundo. Foram aí que eles chegaram nesse número. Próxima. Próxima. Empresas têm conexão com 20 outras. Tem empresas blue chips que controlam 60% das vendas mundiais. 60% das vendas. Você está pagando com o seu cartãozinho para eles. 147 empresas estão muito interconectadas e concentram 40% da riqueza mundial. E, em sua maioria, bancos. E o que eles querem? Próxima. Resistir a mudanças. Monopolizar o mercado, impor a sua vontade, criam grandes blocos de ação e deixam a democracia completamente desprotegida. Próxima. Próxima. Temos uma base econômica capitalista, certo? Essa base econômica tem graves erros. Ganhar dinheiro sem produzir. O Dr. Roberto Kepp fala muito desse grave erro no modelo econômico. Tem gente que vive de lucro. Gente, a única riqueza que nós temos de verdade é a produção. E a gente quer viver de renda. Isso é um modelo americano que realmente é um dos mais erros, o grande erro, porque nós enfraquecemos quando não produzimos nada. Próxima. Se uma empresa falir, ela vai falir com o sistema piramidal dela, não é assim? Então, lá tem a empresa, se ela falir, ela vai falir sozinha, quando muito, as suas subsidiárias vão falir. Mas, no sistema financeiro que temos de rede financeira, além de ser especulativo e ilusório, são formados por uma rede que contamina como uma epidemia.
Elas não estão extremamente interconectadas? Quando uma cai, é efeito cascata, cai todo mundo. Por isso, estamos muito vulneráveis ao mercado financeiro, às crises financeiras. As plataformas do NOM, que foi pesquisa de Figueroa no site Truth Control, próxima, nós vamos ver que a NOM, né, a nova ordem mundial, quer uma moeda única. Nós já estamos percebendo os grandes blocos sendo formados. Né? Não vai demorar muito. Próxima. Religião única, de preferência a ciência e o dinheiro. Próxima. Declínio da educação, sistemas de doutrinação e de propaganda. A nossa educação está ridícula. Próxima. Vou falar do Croton. Eliminar a propriedade através do governo. Então, nós temos que dar tudo para eles, nada é nosso. Próxima. Destruição da família, já falei. São eles que estão armando isso. Próxima. Eliminar a autodefesa. Né? Então, o bandido é protegido. O civil, a pessoa, o cidadão normal, não. Próxima. Eliminar privacidade, redes sociais. Você não sabe quem está te olhando, mas estão. Próxima. Controle sobre recursos naturais. Eles detêm todos os recursos do planeta Terra. Nós estamos vendo esse lixo que estão fazendo com a Petrobras, não é? Vendendo tudo. Próxima. Controle da polícia. Então, a polícia só responde a eles. Próxima. E quem está por trás disso? Vai lá, mais um. Sociedades secretas, sacerdócios, realeza, linhagem e genética. Próximo. Como eles controlam o mundo? Os governos não mandam no mundo, com certeza eles estão lá embaixo na escala. Este é dirigido por pessoas que estão acima e fora da lei política, o que é pior, controlando os governos. Próxima. Quanto tempo faz? Vai lá. Mais uma. Agora você vai dar sempre 2 cliques quando eu falar, tá? 4.000 anos. Desde quando? Anunnakis. Nós vimos já que os seres extraterrestres de Nibiru vieram para o planeta e começaram, então, a ter um domínio sobre o planeta. Próxima. 2 cliques. 3.000 anos antes de Cristo, o poder sobre os fenícios e cananeus, mais uma. Babilônia, em 1894 a.C., próxima, mais uma. Egito, 1400 a.C. Então, exercer um poder fora do poder constituinte, isso é uma coisa comum na nossa história. Próxima. Nós temos aqui os levitas e os judeus, em 900 a.C. Próxima. Império Romano, todos os impérios que passaram. 325, o Vaticano, entrou a religião comandando. Aqui, Europa e Idade das Trevas, né, uma grande guerra aí entre igreja e governo. 1300 a 1500 depois de Cristo, nobreza. A nobreza fez parcerias com empresários e comerciantes a partir dos financiamentos. Os bancos começaram a existir e aí então começou a grande escravidão e o grande projeto para o não acontecer. Próxima. Em 1700, nobreza dominou o controle financeiro que continua até hoje. Próxima. Em 1689, a Grã-Bretanha se tornou o principal no grupo do NOM. Começaram a comandar dali os grandes empresários e banqueiros. Próxima. Já em 1776, a América do Norte sobe ao poder. E, por fim, aqui, a Grã-Bretanha, América e Vaticano são os principais agentes do NOM, desse governo único. Todos esses países têm países independentes dentro do país principal. Notem, Vaticano em Roma é um país à parte. Londres, na Grã-Bretanha, e Colômbia, na América. Disse Colômbia, quem está dominando é a Grã-Bretanha. Próximo.
E o diagrama de influência, ou seja, quem está dentro dessa pirâmide? Nós vamos ver esses níveis, né? Nível primário, secundário, terciário, quaternário. Vamos até aí, mais ou menos. Mas de vocês verem que nós temos quem comanda tudo no nível primário. Quem obedece a esse, quem obedece a esse, quem obedece. E assim, na nossa pirâmide hierárquica. Próxima. Então, na rede primária, temos, próxima, sociedade secreta. Sociedade secreta funciona com sigilo, funciona com compartimentalização, para que eles sejam protegidos e não descobertos. E criam o caos para poder manter a ordem. O que é criar o caos? Eles criam a bagunça para poder depois dar a solução. Sociedades secretas e organizações, que faz parte também do primário. Quais são essas ordens secretas? Ordem Illuminati. Faça-se a justiça mesmo que desabem os céus. Então, nós começamos a ver a próxima, que na ordem Illuminati se propõe a levar o mundo a uma nova ordem, claramente. Para isso, conta com as forças motrizes da sociedade, como um todo, independente de ideologias e religiões. Objetivo social da ordem: criar lideranças capazes, fazer a sociedade avançar rumo à nova ordem mundial. Eles são um dos que fazem parte desse processo do não. Grupo Bilderberg, 1954, Joseph Hittinger, lá no Hotel Bilderberg, na Holanda, de onde eles levaram o nome desse grupo. Eles convidaram somente empresários, ministros, membros do Banco Central, do Banco Mundial, políticos, donos da mídia, para discutir o que era melhor para o mundo. Somente pessoas da Europa e América do Norte. Só a elite. Mas ninguém participa disso. Não revelam assuntos e discussões. E o assunto definem estratégias de ação para não. Então, isso já está acontecendo. Próxima. Rothschild. Rothschild é fantástico. Esse cara, ele, que é esse aqui, se não me engano, dentro da foto, porque é uma família, deu um golpe financeiro na Grã-Bretanha, blefando, dizendo que Napoleão tinha ganho a guerra. Quando ele fez isso, as bolsas de valores caíram absurdamente e eles foram lá e compraram tudo. Quando a verdade veio à tona, eles já eram donos do mundo. Então, eles deixaram a Grã-Bretanha completamente na mão. E aí a Grã-Bretanha começou a ser escrava dos Rothschilds. Próxima. Fundação Rockefeller. Esse talvez seja o grande cara, a grande fundação, porque é uma família que vem vindo de muito tempo. John Rockefeller, o fundador, dono da Standard Oil. Ele é o dono da maior fortuna privada do planeta. É absurdo o que esse homem conseguiu, e detendo muito sobre todos os tipos de corporações, e tendo, principalmente no século XX, e no agora que temos, atual, 200 companhias farmacêuticas. Comecem a compreender o que ele faz com a doença. Próximo. Trilateral. Trilateral foi formada por grupos da América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, em 73. Quem insistiu? Rockefeller. Ele fez questão de que existisse essa trilateral. O objetivo: assumir o controle dos 4 centros de poder: político, econômico, religioso e intelectual. Então, eles criaram a trilateral e colocam... Em 76, Carter tinha 19 membros da trilateral no alto governo dos Estados Unidos. Uma ordem privada entrando no alto escalão do governo para fazer o quê? Para comandar os seus próprios interesses. Próxima. Eles estão violando a soberania nacional, não é? Infiltrando-se. Próxima. A rede primária ainda tem o conhecimento oculto da NOM fazendo parte. Vá lá. Magia negra, 2 vezes, tá? Próxima.
fazendo parte, e também, por fim, a religião. Então, eles usam também desses conhecimentos, principalmente conhecimentos ocultos, para estarem usando para criar a Anon. Próxima. Próxima. Mais uma. Rede primária, a realeza. Linhagem pura, sangue puro. Lembrem da eugenia. Para eles, nós somos a ralé. Nós não tem nenhum interesse por nós. E esse, por fim, mudança de nomes, mais um. Mudança de nomes. Eles mudam, às vezes, de nomes para que a gente não consiga fazer um rastreamento da sua linha, do que eles não querem aparecer. Rede secundária, próxima. Sociedades semissecretas, próxima. Então, as sociedades semissecretas, eles utilizam de recrutamento de líderes, pessoas de alto escalão, para que façam parte daquilo que eles querem lá no topo. Próxima. Vocês podem ver que todo mundo é o QI, né? Quem indicou. Não é a competência no alto escalão. Agentes de alto escalão são testas de ferro. Para quê? Próxima. Para que sejam amortecedores para não ser reconhecidos os seus autores. Se chama governo oculto porque a gente não consegue saber um nome. Por isso que se chama oculto. Eles usam as testas de ferro. Os bancos, no sistema secundário. Banco Central, controle da oferta da moeda e taxa de juros. Próxima. E, por fim, eles trabalham com as corporações em recursos, com a mídia, que nós já sabemos, uma mídia montada, próximo, e, por fim, medicamentos. Então, eles trabalham também com essas grandes corporações para construir a Anon. Próxima. E a rede terciária, enfim, o governo chegou. Interessante, né? Próxima. Que é o governo, parte 1. Próxima. Controlando a guerra. A Anon define quando terá uma guerra. E eles montam essa guerra. Próxima. Operações negras. Começaram as agências de inteligência a funcionar. Coisas secretas. Área 51, Projeto Majestic, Blue Book. Vocês podem citar aí uma centena de projetos secretos. Receita tributária para financiar a Anon. Então, eles conseguem o dinheiro do governo para que a Anon seja criada. Próxima. E isso que é mais interessante. Eles, vou falar agora, criam um monopólio, porque eles começam a criar grandes blocos, regulam o preço que eles querem. Próxima. E a agência de inteligência, que foi o que eu já falei. Nossa, próxima. A rede quaternária, que a gente pode ver aqui. Religião, ciência, educação, mídia e medicamentos. Todas essas áreas são controladas pela Anon para construir o que eles querem. Então, vamos passar, Mônica, essas daqui para a gente poder ir para frente. Eu não vou conseguir falar, porque tem muita coisa para ser dita, mas você volta para a coisa que eu vou mudar de página. Pode pôr aqui nessa página, Grupo Croton, só para vocês verem, que é o grupo coreano, que comprou toda a rede brasileira de faculdades particulares. Vocês sabiam disso? Muito bem. Fiquem sabendo que eles agora têm direito à emissão de diplomas, e eles vão criar cursos de 2 anos, você se forma e será um grande profissional. O que eles querem? Que o brasileiro seja burro e incompetente. Por quê? Porque um povo criativo, um povo que sabe desenvolver tecnologias, cria uma superpotência, não é mesmo? E o Brasil não tem recursos naturais? Riquíssimo? Muito bem. O que eles querem? Que não tenhamos tecnologia, mas que sejamos escravos, mão de obra barata e incompetente para que eles dominem a tecnologia. Vamos lá, próximo.
Aqui, Mônica. O que eles usam? Suborno, chantagem, assassinato. Conhecem coisas do gênero? Não é? Nós já sofremos muito com isso, mas em todos os níveis. Ferramentas políticas, hegemonia de Gramsci, que eu não vou conseguir falar, infelizmente, mas que fala sobre o socialismo, o falso socialismo que eles querem criar. Comecem a fazer as analogias sozinhos, eu não preciso falar nada. Vejam quem segue a hegemonia de Gramsci. Pesquisem. Vocês vão ver que estão criando um falso socialismo para chegar a um comunismo, para chegar a uma non. Gradualismo, ou seja, coisas lentas. Hoje eles não usam mais o armamento como um comunista, eles usam mexer nas crenças, como eu falei, levantando bandeiras falsas, como a Torre Gêmeas, como os Black Blocs da vida, como esse monte de movimentos que estão tendo aí completamente vazios e sem necessidade nenhuma. Próximo. E eu não vou falar, porque senão a gente não vai ter tempo. Então, vem aqui nessa página, por favor. Estratégia de infiltração que eles utilizam. Eles estão o tempo todo se infiltrando. Eles definem quem é a sua vítima, para onde a onda vai, quais são as estratégias do não para este ano, porque todo ano eles se encontram, e eles vão cercar essa pessoa com chantagem, suborno, pressionar, para que consigam o que eles querem, e se infiltrar, como nós já vimos, né? E nós não vamos conseguir falar sobre tudo, mas os grandes golpes que eles deram estão todos voltados, desde 1776, que foi a fundação da NON, eles começam, então, a fazer grandes golpes no governo do mundo inteiro, se utilizando, inclusive, de movimentos bonitos, como a Revolução Francesa, e eles se infiltraram ali e estragaram tudo. E começaram a perder os grandes ideais. E é como eles se infiltram. A guerra para tomar de novo os Estados Unidos, Rothschild, que deu o grande golpe de ações, a próxima. Karl Marx, e financiado por eles, essa ideia do comunismo. Por quê? Porque eles queriam, no fundo, derrubar a Rússia, os czares. Quando eles conseguiram derrubar os czares, eles montaram, então, o comunismo lá naquela região, e é o prenúncio da NON, da nova ordem mundial. Rockefeller mexeu na educação em 1903. O cara está em todas as áreas, porque ele achatou, começou a definir toda a indústria farmacêutica nisso. Ele ajudou a criar a crise de 1907, porque ele tinha a Reserva Federal, o Banco Federal, na mão de pessoas privadas. Então, uma pessoa disse, eu vou criar uma crise se você não fizer o que eu quero. E pronto, criou. Como é feita hoje todas as crises, feitas todas as crises. E começaram, então, a fazer Reserva Federal, controle de taxa, Primeira Guerra Mundial, que... Primeira Guerra Mundial, que eu falei, para derrubar os czares e construir o comunismo, e o ateísmo. União Soviética entrou, quebra da Bolsa em 29, causada por eles também. Próxima. A depressão, a falência dos Estados Unidos. Vamos criando aí um monte de coisas. A CIA, que eu já falei. A próxima. O Estado de Israel também foi um golpe deles. Israel é muito vital para eles. E assim foi, até o assassinato de JFK, porque, dentre outros segredos, não só de ET, mas também a respeito da NON, ele queria falar a respeito, né? E assim foi. Em 71, Nixon criou, então, os títulos sem lastro. O que quer dizer? Emitiram dinheiro que não existe. E isso começou, então, a gerar o buraco em que nós vamos entrar daqui a pouco. Próximo. E assim vai. PENAC, um outro projeto em que eles desenvolveram um exército mundial em nome dos Estados Unidos,
Quem fez empresa particular, trabalhando para o governo e levando todo o dinheiro. Próxima. Como podemos parar a não? Dar importância ao espiritual. Querendo ou não, nós precisamos resgatar as nossas raízes espirituais, as crenças, a fé, não importa qual seja, mas é isso que nos dá um eixo, que nos dá sustentação até para as ondas que eles tentam nos passar, modificando os nossos raciocínios e as nossas crenças. Mudar a si mesmo. Não tem outro caminho. Se você não se fortalecer como ser, e fortalecer não quer dizer ser esperto nem inteligente, quer dizer reconhecer fraquezas e fortalezas e conseguir trabalhar as fortalezas e conseguir melhorar e superar as fraquezas internas, conhecer a realidade dos fatos do mundo. Nós precisamos saber o que o mundo está acontecendo atualmente, diminuir o poder desses poucos, porque, com certeza, eles comandam o mundo, eles estão acima da lei. Pode ter certeza disso. Próxima. Discutir ideias e achar soluções inovadoras. Esparramar. Pode abrir a tela ali para ficar mais bem escrito. Esparramar a verdade para todos. Não distrair-se com o supérfluo. Não ser escravo disso. Então, autoconhecimento. Vivenciar a teoria da fraternidade e da verdade. Testemunhar a honestidade, o amor e a alegria. Próxima. Mais uma. Criar a nossa realidade com a consciência ativa. Isso significa o quê? Eu sempre digo, a realidade está aqui. Se nós criarmos aqui o conflito e a desgraça, aqui sempre será. Você é um alvo muito fácil. Enquanto, se você criar aqui dentro o valor do amor, o valor da lealdade, da amizade, da família, da fraternidade, se você criar aqui um bem-estar dentro de você e não viver o tempo todo remoendo muitas ideias, aí você consegue chegar numa linearidade de aumentar redes neurais, enxergar mais longe, pensar com maior rigidez. A espiritualidade, a religação com a força criadora. E é lógico, qualquer mudança global começa dentro de cada um de nós. Não adianta xingarmos esse povo todo, tentar matar, porque vai ter substituto. É que nem dono de droga, não é assim? Mata um, vem o outro e já tem o seu substituto. Não é esse o negócio. O negócio é nós mudarmos dentro de nós essa necessidade de sermos autocorruptos e de não termos ética, e de não termos firmeza de caráter. Próxima. Acreditar no amor, na generosidade, na unidade e solidariedade. Então, lembre-se das profecias para o mundo novo. Chico, eu permito a todos serem como quiserem, e a mim, como deve ser. Quer dizer, é muito mais fácil a gente ser corrupto e levar vantagem? É muito mais fácil a gente não se conhecer e ser raso? Mas eu permito isso para os outros. Para mim, não. E esse é o cara. Então, esse cara aqui explicou. O que adianta você ganhar o mundo se você perde a sua alma? Então, a próxima. E isso nós temos que compreender que, por mais difícil que seja, o complicado que seja, o que estão querendo fazer conosco, nós somos aqui livres, se aqui formos muito bem centrados, evoluídos, e se soubermos o verdadeiro amor, verdadeiro valor do amor. Obrigada.